Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um devocional. Hoje, dia 2 de fevereiro de 2024, estamos aqui pela graça, bondade e misericórdia de Deus. Fala, minha gente, paz de Cristo a todos, muito bom dia. O povo que dorme tarde, acorda cedo. Estamos aqui mais uma vez ligados para a glória de Deus, tá? Muito bom dia a todos. Vamos lá, mais uma live devocional diário. Vamos para frente. Vamos lá. Gente, hoje eu quero que alguém já coloque aí. Nós vamos falar sobre 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo 2, dos versos 9 ao 15. É claro que eu não vou abordar tudo aqui, porque o assunto é grande, é vasto e não vai dar. Então já coloca alguém aí para mim. 1 Timóteo 2, do 9 ao 15. Já fixa aí. É uma live resposta. Karine, o que é uma live resposta? Nós colocamos aqui, obrigada, nosso irmão Wagner já colocou aqui, ó, já vou fixar aqui o comentário para quem entrar depois já saber o que a gente vai abordar. Gente, a gente lê os comentários de todo mundo aqui, a gente agradece pela interação, isso é muito bom. E nós tivemos 2 comentários que foi sugestão. Um a gente já teve, que foi o que a nossa irmã Matilde perguntou, que foi lá sobre o Espírito Santo, falando sobre a garantia, o que é a garantia do Espírito Santo, o que é o selo do Espírito Santo, a gente falou aqui. E hoje a nossa irmã Débora lá de São Paulo, perguntou se a gente podia fazer um devocional falando sobre esse texto, 1 Timóteo 2, 9 ao 15, mais especificamente sobre as mulheres. As mulheres podem pregar, as mulheres não podem pregar, as mulheres podem ensinar, as mulheres não podem ensinar. Então hoje o devocional vai como resposta, é uma live de resposta. Não é propriamente, não deixa de ser um devocional, porque a gente vai trabalhar aqui o texto e o contexto, tá? Então a gente vai entender o que Deus quer falar com a gente nesse dia de hoje, através de 1 Timóteo 2, 9 ao 15. Vamos orar para a gente iniciar a nossa live, tá bom? Oremos então a Deus, tá? Senhor Jesus, na tua presença, estamos aqui nesse momento em oração, glorificando e exaltando o teu nome, entregando a ti esse momento, esse tempo precioso que nós temos contigo aqui nesse lugar. Abençoa-nos, ó Deus, faz valer a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, quero já agradecer a todo mundo que está aí. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Para quem está entrando aí e ainda não tinha ouvido o nosso bom dia, a paz do Senhor, seja bem-vindo a esse devocional. Hoje, lá no livro de 1 Timóteo 2, 9 ao 15, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, a pedido da nossa irmã Débora, que colocou lá nos nossos comentários lá de São Paulo, dando sugestão para esse devocional. Fábio, faz a nossa leitura aí. 1 Timóteo capítulo 2, verso 9 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Essa é uma versão que eu estou usando aqui de sempre da marca Arthur, tá, gente? Porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso.
Não dá para a gente se ater aqui em todos os versos, mas a gente vai falar algumas coisas, tá? Desse texto. Antes, a gente precisa entender o contexto histórico, o cenário. E eu quero dizer que a gente sempre, eu e o Fábio, nós temos aqui em casa alguns livros de apoio. Além das bíblias de estudo que a gente utiliza, e eu utilizei a aplicação pessoal, que é a que eu uso no meu dia a dia, e essa que o Fábio utiliza no dia a dia. Tem 2 livros de apoio, 3 livros de apoio, porque eu também usei o meu, de comentários bíblicos, tá? Então, eu fui pesquisar, na verdade, eu li o Beacon, li o Champlin, li Hernandes Dias Lopes, que eu gosto, até trouxe aqui, ó, esse daqui, esse aqui, falando só do livro de 1 Timóteo, e também esse outro aqui. Ai, amor, pega aqui, conta minha mão. Fala aí desse. Não sei se dá pra ver, vê se dá pra ver por conta da luz. Meio complicado pra ver, fica difícil, né? Mas aqui, ó, Warren Wiersbe é uma coletânea de comentários bíblicos muito bons. Expositiva também, né? Que é versículo a versículo. Warren Wiersbe, muito bom, esse homem aqui é fera, tá? Então, se você tem vontade de conhecer, aprender, a gente fala. A gente indica esse tipo de literatura. É um pouquinho mais caro, mas é coisa boa, como diz meu pastor, né? E esse livro aqui também, gente, acredite. Ó, também tirei coisas desse livro aqui e vou citar, aprendendo cada dia mais sobre... Conhece essa autora? É boa? Carinhosamente, É boa. Brincadeiras à parte, vamos lá, gente. Primeiro a gente precisa entender o contexto histórico aqui. Então, Hernandes Dias Lopes, na página 64 desse livro, comentário bíblico que eu falei para vocês, 1 Timóteo, ele explica o contexto judaico da mulher, qual era o cenário aqui. Então, a posição da mulher naquele tempo, gente, então por isso que é importante você sempre estar lendo o contexto para você entender o que está acontecendo. Gente, era de inferioridade em relação ao homem. Para você ter noção que as mulheres naquele tempo, elas não eram nem vistas como pessoas, mas como coisas. Na maioria das vezes, tratavam-se a mulher como objeto, como coisas. Para você ter noção, a mulher ela era solteira, a propriedade dela, pertencia ao seu pai, ela era de propriedade do seu pai. Quando casada, propriedade do marido. Outra verdade que acontece, gente, é que um judeu, ele agradecia a Deus em suas orações. Você vai ler lá a tradição judaica, e eu acredito que até hoje ainda deve seguir alguma coisa relacionada assim, nos mais extremistas, os judeus mais extremistas. Mas assim, ele agradecia todas as manhãs, né? Os mais ortodoxos, obrigada, amor, tava tentando lembrar a palavra. Eles agradeciam todas as manhãs por eles não terem nascido gentil, por eles não terem nascido escravo e por eles não terem nascido mulher. Olha só o tipo de oração que eles fazem, né? Então, eles colocam a mulher num perfil, num patamar de muita inferioridade. Para as mulheres, gente, naquele tempo, era proibido aprender sobre a lei. Para as mulheres, era proibido participar dos serviços da sinagoga. As mulheres só tinham o direito de escutar. Essa era a verdade. Elas até poderiam ir à sinagoga, mas elas só poderiam escutar. Só isso. Inclusive, elas eram privadas até de dar aula, tá? Nas escolas, as primeiras escolas que começaram, a própria sinagoga é uma escola, já ensinava os filhos ali, elas não tinham essa autoridade, essa autonomia, tá? Então, esse era o contexto judaico. E o contexto grego, lembrando que a gente está falando do Novo Testamento, e a gente está falando para uma igreja ali, uma carta que Paulo escreveu a Timóteo, não sei se o Fábio vai querer falar um pouquinho sobre isso, para o jovem Timóteo, e o contexto ali dessa carta é uma igreja na localidade de Éfeso, tá? Então, o contexto grego aqui era a mesma coisa. As mulheres aqui, basicamente, elas viviam uma vida de reclusão no seu lar. Elas não andavam sozinhas nas ruas e até nos lugares públicos, gente, elas tinham que estar com alguém. Elas não andavam sozinhas, elas tinham que estar sempre acompanhadas e também não participavam de reuniões. Então, esse era o contexto. Então, entenda primeiro uma verdade aqui sobre isso. A Bíblia, em nenhum momento, ela se contradiz, tá? É importante a gente frisar isso aqui, porque quando a gente lê esse texto fora do contexto, a gente leva um susto. E
o Fábio leu aqui pra gente, nossa, a mulher tem que ficar calada. Vou falar nas minhas palavras, a mulher tem que ficar em silêncio, a mulher não pode abrir a boca, a mulher não pode ensinar, a mulher não pode pregar, a mulher não pode fazer nada. É o que tá dizendo aí. Então, toda vez que você lê de forma isolada o texto, fora do seu contexto, o que acontece? Você atribui verdades para a qual o texto não está dizendo, tá? Então, é muito importante a gente falar disso aqui. Então, a mulher, ela é tão imagem de Deus quanto o homem. A mulher, ela é remida por Cristo quanto o homem. Então, a Bíblia, em nenhum momento, ela faz distinção do gênero para o recebimento do Espírito Santo. Karine, por que você está dizendo isso? Porque quando você vê lá o derramamento do Espírito Santo, em Atos 2, você vê em Joel, capítulo 2, versículo 18 ao 30, que era a profecia do derramamento do Espírito Santo, você vê que está destinado a filhos e filhas. Está incluindo as mulheres. Quando você vê lá no cenáculo a profecia se cumprindo, você vê que estava reunido homens e mulheres. Então, em nenhum momento, Deus faz a distinção entre homem e mulher. Então, todos eles foram cheios do Espírito Santo, todos eles passaram a falar em outras línguas, todos eles passaram a falar da grandeza de Deus, tá? Então, é muito importante a gente entender isso. Nesse livro do Wisby, na página 282, ele dá um exemplo que fica muito fácil, muito mais claro da gente entender. Quem já prestou serviço militar, e se tiver alguém aqui que trabalha nessa área militar, vai conseguir entender de forma mais clara, até mesmo nos ajudar aqui nessa live, tá? Aquilo que Paulo quis mostrar. Então, a hierarquia nesse ambiente aqui, gente, no ambiente de militar, refere-se à autoridade. Entenda isso, para você entender o contexto que a gente já vai falar aqui, tá? A hierarquia nesse ambiente aqui refere-se à autoridade e não ao valor ou à capacidade. Por exemplo, um coronel é o cargo mais elevado, militarmente falando. Um coronel, acredito que seja esse, um cargo mais elevado do que um soldado. Soldado, acho que é o primeiro lá. Só que isso não significa que ele seja um homem mais digno que o soldado. Um coronel não é um homem mais digno do que um soldado. Significa apenas que o coronel, ele tem uma posição mais elevada dentro da hierarquia. E, portanto, ele tem autoridade. Entenda? E esse é o princípio que segue a criação. Esse é o princípio que Deus segue. Se não houvesse níveis de autoridade, você pode ver que até no céu há níveis de autoridade. Você vê a própria Deus falando hierarquicamente dos anjos, tá, gente? Se não houvesse esse princípio de autoridade, não haveria respeito, não haveria disciplina, não haveria... pelo contrário, seria uma confusão que só. E esse princípio também ocorre na sociedade, esse princípio também ocorre na família. Imagina, gente, se os filhos não se sujeitassem à autoridade dos pais, como seria? Isso também ocorre entre o funcionário e o patrão, isso ocorre entre os cidadãos e o governo. Isso acontece, gente. Então, assim, o princípio de autoridade, de posição, de hierarquia, ele existe em vários lugares, inclusive no ambiente da igreja. Mas por que isso? Para não virar confusão, gente. Então, uma coisa que a gente precisa entender aqui, antes da gente entrar no texto que a gente leu aqui, que o Fábio leu, 1 Timóteo 2, 9 ao 15, é entender o que é submissão. Submissão. Submissão, se você for no dicionário, você vai ver que é o mesmo que reconhecer a ordem de Deus. Submissão, ela precisa existir no lar, submissão, ela precisa existir na igreja, submissão precisa estar na sociedade. Submissão é você seguir, é reconhecer a ordem de Deus e fazer isso com alegria. É você estar debaixo da missão que foi dada. E aí lá no meu livro, quem já leu meu livro sabe, meu livro, pela misericórdia e graça de Deus, Deus nos deu, na página 23 e 24, eu falo qual é a missão do homem e falo qual é a missão da mulher. Lá em Gênesis 2,15, não sei se o Fábio quiser abrir aí para poder ler pra gente.
Qual é a missão do homem? Supervisionar, gente, aquilo que Deus deu. Cuidar da terra. Essa é a missão do homem. Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ou seja, o homem tem um papel, cultivar, guardar a terra. Você vai ler todo o livro de Gênesis ali, você vai ver que esse era o papel dele. E qual era o papel da mulher? É ajudar o homem na sua missão. Eu até coloco ali os versículos. Ou seja, em nenhum momento está falando que é no nível abaixo que o homem, mas sim ao lado, de gerenciar com ele, de supervisionar com ele as mesmas coisas. Deus fez a mulher como ajudadora do homem. Então, eu e você somos o quê? Ajudadora do nosso marido, do nosso companheiro. Somos auxiliadoras, tá bom? Então, entendendo o que é essa submissão, que é andar debaixo da mesma, tá junto ali, da mesma missão que o Senhor propôs. Sabendo disso, agora fica mais fácil da gente entender o texto. Porque a ênfase aqui em 1 Timóteo 2, do 9 ao 15, é sobre o lugar das mulheres na congregação local. Sobre o lugar das mulheres na igreja. As mulheres, elas precisam apresentar em submissão. Essa palavra é dura, né? Submissão. Aí tem gente que olha assim, já vê essa palavra aqui, já foge desse texto aqui, não gosta. Só que eu preciso que você entenda agora o que está acontecendo. Ela não é dura, essa palavra é bíblica. É bíblica. Mas eu preciso entender o que está acontecendo, As pessoas que distorcem o significado dela, tá? Isso é muito perigoso. Ela não é uma palavra dura, é uma palavra bíblica. Bíblica. Obrigada, amor. Só tem que ter a interpretação correta. E aí, alguns estudiosos declaram aqui que as mulheres... Aí, olha que agora que entra o cenário. As mulheres estavam falando demais no momento de ensino. No momento ali que estava acontecendo a discussão pública, principalmente durante as pregações, durante os ensinamentos, elas estavam fazendo perguntas básicas e também perguntas inapropriadas. E estava interrompendo ali o estudo. Inclusive, no contexto que narra essa igreja aqui, havia um grande problema de interpretação errada da Escritura. Lê pra gente, amor, por favor. Capítulo 1, versos 4 ao 7. 1 Timóteo 1, 4 ao 7. Então, não adianta você pegar o texto e ler ele isolado, não. Você tem que entender o contexto que estava acontecendo. Olha o contexto da época. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovam discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, palavra difícil, hein? Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem usadas asseverações. Quer que eu pegue em outra versão? Na minha versão aqui está mais fácil. Quer ler nessa? Quer que eu pegue em TLH? Pode ser. Aqui, ó. Peguei aqui na estante, NTLH. 1 Timóteo 4, 1 Timóteo 1, versículo 4 ao 7. Vamos lá, se eu acho aqui. 1 Timóteo. Capítulo 1, versículos 4 ao 7. Diz assim a palavra de Deus, ó. 1 Timóteo 1, versículo 4. Diz assim, ó. A letra é menorzinha aqui, tá? Diga a essa gente que deixe de lado as lendas e as longas listas de nomes de antepassados, pois essas coisas só produzem discussões. Elas não têm nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé. Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Alguns abandonaram essas coisas e se perderam em discussões inúteis. Eles querem ser mestres da lei de Deus, mas não entendem nem o que eles mesmos dizem, nem aquilo que falam com tanta certeza. Até o verso 7 só? Isso. Então, perceba, se você for ler ali, dependendo das versões, vai ficar até muito mais fácil de você entender.
Tá falando de problemas sérios que tá acontecendo nessa igreja. Referente a quê, Karine? Referente a gente que estava interpretando errado a escritura. Então, naquela cultura ali, as mulheres elas já tinham menos educação bíblica. E elas estavam elas estavam se tornando alvo mais fáceis de ensinamentos equivocados. Lê lá para mim, amor. 5:13 agora. 5:13. As mulheres, elas estavam se tornando alvo fácil de ensinamentos errados, ensinamentos equivocados, tá? Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa. E não somente ociosas, mas ainda tagarelas intrigantes, falando o que não devem. Ou seja, elas eram ociosas, ficavam andando de casas em casas e falando coisas que não devem. E repetindo ensinamentos que não eram bíblicos. Então, olha o que as mulheres estavam fazendo. 2 Timóteo 3:6. 2 Timóteo 3:6. 2 Timóteo 3:6. 3, verso 6. Pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Ou seja, esses ensinamentos estavam entrando nas casas e estavam levando essas mulheres a falarem coisas que não deviam. E aí estava virando, gente, uma bagunça no contexto ali da igreja. Paulo, reconhecendo esse problema, sugere agora uma solução. E aí ele aborda isso. Ele começa a falar, por exemplo, no capítulo 1 que a gente leu aí, do 9, capítulo 2, né? 1 Timóteo 2, do 9 ao 15. No versículo 9, ele começa a abordar sobre trajes decentes. Então, aqui, gente, eu já preciso falar também sobre isso, porque isso é uma pergunta constante sobre roupa, vestimenta, traje, pode, não pode, enfim. Aqui, gente, Paulo não está fazendo nenhuma proibição do uso de joias, de roupas, não, gente, mas do excesso, o excesso. Essas mulheres, como elas viviam ociosas, sem nada para fazer, elas dedicavam muito tempo. Se você for estudar a cultura, tinha competição até de cabelo, gente. Qual é o cabelo mais bonito, penteado, mais enfeitado? Porque isso é o que elas faziam. Então, elas estavam o tempo inteiro buscando aumentar a sua beleza. Então, elas estavam se adornando com roupas. E aí, menosprezando quem tinha menos dinheiro, menos valor econômico ali. Então, elas estavam o quê? Se embelezando. A Bíblia de aplicação pessoal, essa Bíblia aqui que eu utilizo aqui, ó, diz nos comentários que algumas mulheres estavam tentando conquistar o respeito, procurando parecer bonitas para atrair atenção. Não, porque se eu for bonita, se eu tiver, né, vão me dar oportunidade de fala ali. Ao invés de quê? De se adequarem ao caráter de Cristo. Então, Paulo aqui só quis mostrar que a beleza da mulher começa no interior. Começa num caráter manso, modesto, amoroso. E isso é que vai iluminar a face de uma mulher. Isso que vai fazer ela parecer bonita, não é joias. Gente, você pode utilizar o melhor cosmético, a melhor joia, o melhor cabelo. Se a sua beleza interior não estiver presente, nada disso vai adiantar. Se a sua beleza interior não estiver presente, nada disso vai adiantar. Então, aqui, gente, como essas mulheres elas eram privadas de muitas coisas, elas andavam ociosas, como eu disse, elas gastavam sua energia cuidando do cabelo, da roupa, da vestimenta, cuidando do seu exterior. E eu não tô falando aqui que eu e você devemos ser mal arrumada, não, tá? Eu não tô falando que a gente deve ser relaxada, não, tá? Mas que a nossa prioridade deve haver o quê? Um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio, tá? Então, o ensinamento aqui é que as mulheres cristãs, elas precisam se esforçar para adornar a sua alma mais do que o seu corpo. Você tem que cuidar do seu corpo, sim, mas a sua alma, ela que tem que ser adornada. Então, os enfeites aqui, gente, entenda, eles são algo que vão se destruídos, vão se deteriorar com o uso. Você vai usar muito uma coisa, ela vai estragar, a roupa vai acabar. Mas a graça de Deus, quanto mais usada, mais resplandecente o teu rosto fica, mais resplandecente o nosso rosto fica. Então, o perigo aqui não é o uso, mas é o abuso, tá? Não é o equilíbrio, mas o excesso. Você pode usar
Paulo aqui não está proibindo, mas no contexto aqui no cenário era porque havia excesso, havia abuso, tá bom? Havia extravagância, tá? Agora Paulo entra no texto aqui mais polêmico, muitos debates sobre isso, eu queria até ter mais tempo para poder abordar sobre isso, mas não vai dar. Então vamos lá por conta da hora. A mulher pode ensinar? A mulher pode pregar? Ou a mulher tem que ficar em silêncio? Se a gente lê aí 1 Timóteo 2,11, lê aí pra rapidinho, amor, o versículo 11 só, pra nós. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Que luta. Se você lê isso de forma isolada, a mulher aprende em silêncio, eu acho que... Eu gosto do Wisby, que o Wisby ele fala assim, na página 283 do comentário, ele diz assim, o termo silêncio, até se você for estudar no grego, não significa silêncio, tá? Ele fala que é uma tradução infeliz, porque dá uma impressão que a mulher cristã, ela não deve nem abrir a boca, ela não deve nem falar, ela não deve falar nada. Mas como eu disse, algumas mulheres estavam abusando e tumultuando o ambiente de culto. O versículo continua o versículo, lê o versículo 11 todo. O 11 já foi, o não, 12. Lê o 11 de novo. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Com toda a submissão. Quem tem autoridade? É o homem. Então, se é o homem que está falando, a autoridade é dele. Deixa ele falar. Submissão. Você está ali ajudando. Então, por isso que eu expliquei toda essa questão de respeitar a autoridade. Então, no ambiente de culto, a autoridade foi dada ao varão. Tá bom? Ao homem. Versículo 12, amor. Vai. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Aí, gente, Karine, a mulher pode ou não pode ensinar? Respondendo, então, a pergunta da nossa irmã Débora, que deu sugestão para a gente falar sobre esse tema, para quem entrou depois aqui, só para vocês saberem, nosso devocional hoje, 1 Timóteo 2, 9 ao 15, foi uma pergunta de uma pessoa que está sempre aqui com a gente, nossa irmã Débora, lá de São Paulo, e a gente está aqui fazendo uma live resposta em devocional, se a mulher pode ou não ensinar, tá? Primeiro, gente, a mulher pode ensinar? Pode. Só que a gente precisa entender que ela não tem autoridade sobre o homem. A mulher não tem autoridade sobre o homem. Lembra que eu falei sobre hierarquia lá no início da live? Então, a Bíblia de aplicação pessoal, nos comentários, diz assim, ó, Paulo não queria que as mulheres efésias ensinassem, porque ainda não tinham conhecimento bíblico ou experiências suficientes. A igreja de Éfeso aqui, gente, tinha muitos problemas com falsos mestres. Se você vai ler ali, você vai ver que tinha muito problema de ensinos contrários. Então, as mulheres, elas estavam mais suscetíveis a esses falsos ensinos. Lê pra gente lá, amor. 2 Timóteo 3, do 1 ao 9. 2 Timóteo? Então, gente, elas eram mais suscetíveis a esses falsos ensinos. 2 Timóteo 3, do 1 ao 9. Sabe, porém, isso aí, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos da mente, repróbados quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Ou seja, eles estavam entrando nas casas, gente, estavam convencendo as mulheres ali. E como elas não tinham conhecimento, não estavam conseguindo discernir a verdade. Está lá no texto. Então, Paulo aqui estava orientando a Timóteo, seu filho na fé, inclusive para não colocar alguém, nesse caso aqui as mulheres, que não fossem maduras na fé, numa posição de liderança. Capítulo 5, versículo 2. De 1 Timóteo, vê se é a primeira. Acho que eu não botei. Vê se é o 5, 22. Acho que é isso mesmo.
5:22, 1 Timóteo 5:22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, é isso? Isso. Não se tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Ou seja, ele estava falando para quê? Qual era o conselho para Timóteo aqui? Ó, não coloca a mão de ninguém, não consagra ninguém para ser líder, não, se eles ainda... Não se precipite, não se precipite. Então, e esse princípio também se aplica nas igrejas. 3:6, amor, 3:6. Não seja neófito, para não suceder que se ensorbebeça e incorra na condenação do diabo. Lê aqui o comentário, o que o comentário está dizendo, 3:6. Os novos crentes devem se tornar seguros e fortes na fé antes de aceitar posições de liderança na igreja. É muito frequente a igreja que tem falta de obreiros colocar prematuramente novos crentes em posições de responsabilidade. A nova fé precisa de tempo para amadurecer. Os novos crentes devem servir, mas não devem ser colocados em posições de liderança até que estejam firmes em sua fé, demonstrando um sólido estilo de vida cristã e conhecimento da palavra de Deus. Tá falando o quê? De uma pessoa neófito na fé, uma pessoa que ainda não está preparado, gente, para exercer uma função de liderança. E era o que estava acontecendo nessa igreja. Então, Paulo está ensinando aqui para Timóteo justamente isso. Olha, não coloca ninguém despreparado não, porque senão você vai ter problema, tá? No contexto da igreja, no contexto local. A pergunta é, Karine, a mulher pode ou não ensinar, pode pregar, pode falar? Pode, gente, pode. É claro que não vai dar tempo da gente abordar tudo aqui, mas as mulheres podem sim. Vamos de Bíblia? Tito 2:3-4. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Até o 4 só. Em outras versões, inclusive, fala que para que ensine. Então, as mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais jovens. Inclusive, gente, o próprio Timóteo aqui, se você for ler 2 Timóteo 1:5 ou Timóteo 3:15, você vai ver que Timóteo foi ensinado pela sua mãe e pela sua avó. Então, assim, não há nenhum texto que fale que a mulher não possa ensinar. A gente vê esse texto aqui, esse contexto, mas a gente precisa entender o contexto. A Bíblia ela não se contradiz. A gente vê, inclusive, Priscila e Áquila, Atos 18, versículo 24 e 28, eles ensinando a Apolo. A gente vê... Priscila, né? Mulher. Mas é porque Priscila tá na frente, né? Priscila e Áquila. A gente vê eles ensinando a Apolo. A gente vê, inclusive, Maria Madalena, ela foi a primeira mulher a pregar o evangelho da salvação. Jesus confiou essa honra a ela. E isso ninguém pode tirar, gente. Foi ela que ficou até o final ali. Ela viu onde o corpo de Jesus havia sido colocado. Onde os discípulos nem mais estavam acompanhando. Maria foi lá, nas primeiras horas, dedicar ali, o final da vida de Jesus. E Jesus fez ela ver e proclamar o evangelho. Ela fez ali a proclamação que a gente chama de clerics, ou seja, ela proclamou o evangelho da salvação, das boas novas, e ninguém pode tirar isso dela. Maria Madalena foi a primeira missionária que existiu. Inclusive, quando você lê outros textos, você vai ver ali Dorcas, isso no Novo Testamento, você vê Dorcas, você vê Lídia, você vê Priscila, você vê Febe, inclusive o próprio Paulo recomendando a Febe. Então, gente, mulheres... se você vê lá em 1 Pedro 3, do 1 ao 6, você vê que mulheres ganharam os seus maridos através do comportamento. Você vê o próprio Jesus ensinando lá, pregando para a mulher samaritana, em João 4. E essa mulher foi lá na cidade e pregou a palavra para todo mundo, a ponto que todo mundo veio saber quem era Jesus. Então, gente, é claro que é evidente que a Bíblia fala que pregar e ensinar é um direito e um dever de todos, homem e mulher. Pregar e ensinar é um direito e um dever de todos, homem e mulher, tá? Então, logo aqui, e eu vou encerrar a live, não se trata... Desculpa. Não se trata, gente, de superioridade. Não vou conseguir falar. Meu Deus, ela deu uma engasgadinha aqui. Vambora. Não se trata de superioridade. Em nenhum momento tá falando de superioridade.
de homem e mulher. Por quê, Karine? Porque ambos foram criados, tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem de Deus. Tanto o homem quanto a mulher foram criados semelhança de Deus. Ambos são redimidos pela fé. Gálatas 3:28 fala sobre isso. Então a questão aqui contextual é a autoridade. Aonde que está a autoridade para a funcionalidade do corpo, para a funcionalidade da igreja? Primeiro foi o homem criado. A autoridade está sobre ele. Então ele é o cabeça da mulher. Então é isso, gente. A autoridade a gente precisa reconhecer que é do homem. Dentro do ambiente eclesiástico também a mesma coisa. É o homem que é o pastor, o homem que é o cabeça, e a mulher, ela é submissa nessa missão, na missão que foi dada de ser ajudadora desse ministério, desse chamado, tá bom? É isso. Espero, irmã Débora, ter respondido a irmã nessa pergunta aí de 1 Timóteo 2, 9 ao 15 também, né? Acho que, se eu não me engano, 1 Coríntios também fala sobre isso também. Mas, é claro, a gente precisa sempre entender o contexto histórico. Todo mundo entendeu aí? Glória a Jesus. Gente. Esse é o nosso devocional de hoje. Até amanhã, Deus assim permitindo. Quem tá aí, vai. Ai, amor, falei muito, fala aí. Vamos ver quem tá aqui, gente. Fabiane, irmã Marta Caetano tá conosco, irmã Néia tá conosco, a irmã Emily, irmão Wagner, irmã Patrícia, Bruno tá com a gente hoje nessa manhã. Acordou cedo, hein, profeta? Cris Edney, Matilde, Lucilene Faria, encontramos com ela ontem lá na igreja. Oh, glória. Irmã Maria Alexandre, irmã Emily Menezes, irmã Juliana Espíndola, Deiriane Cordeiro, Carla Santos e Manuela Victória. Ô, glória. Gente, quem não conseguir comentar aqui, tentou participar e não conseguiu, me chama lá no privado para eu poder te seguir, tá bom? Também tá com a gente a irmã Andréia, não apareceu aí. Samuel também não apareceu. Mônica Vieira. No Instagram boicotando Osana a gente. Souza. Tá vendo? Tô vendo no meu telefone aqui. Milene. Ô, glória. Irmã Néia também. Marilene Martins. Mônica Carvalho. É isso. E é isso. E a Carla Santos. Ao que parece, foi o que não se foi citado ali. Mas enfim, é isso. Gente, agora também tá a irmã então. Aparecida Aquino. E vamos pra frente, tá, gente? Vamos orar então? Oremos a Deus aí para poder encerrar a nossa live. Jesus, te agradecemos mais uma vez e louvamos o teu santo e poderoso nome de todas as coisas. Todas as pessoas que se encontram aqui nesse momento nas suas mãos. Dá uma sexta-feira abençoada, uma sexta-feira, meu Pai, de entendimento, de expansão da tua palavra, do teu reino. Usa teu povo, Pai, com autoridade, poder, ousadia, coragem, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Obrigada a todos aí pelo carinho. Deus abençoe, dia. Tá, gente? Fica na paz, Deus abençoe. Pai de Cristo. Guarde. Tchau. Beijo. Até amanhã, se Deus quiser.